Hoje eu vou apresentar para vocês a motivação da assincronia e da semântica assíncrona em JavaScript e uma apresentação teórica do Event Loop e de algumas APIs para agendamento e comunicação externa dentro do JavaScript para a web. Eu sou Paulo Roberto, esse é um curso de JavaScript. Na verdade, esse é um curso de front-end web e ainda estamos focados na linguagem JavaScript. Vamos lá. Vamos começar entendendo as motivações para a sincronia em JavaScript. Vamos criar um loop muito grande aqui. Um loop for. Vamos criar isso aqui começa no zero. Vamos colocar que esse cara vai rodar enquanto esse índice for menor que 100.000 e vamos incrementar o índice enquanto a gente imprime o valor do índice. Vocês estão vendo que enquanto esse cara está rodando, eu não posso, eu vou colocar ele até maior. Ele está rodando aqui. Só que enquanto ele está rodando, eu não posso interagir com o programa. Ele travou o meu REPL, o meu console, até eu cancelar a execução. Ixi. Na verdade, ele terminou e aí todas as minhas chamadas aqui parece que foram executadas depois que ele terminou. Vamos tentar novamente aqui, ó. Ó, eu não consigo interagir. E ele tá lá imprimindo. Opa! Será que terminou de novo? Não, ainda tá travado aqui. Vamos interromper. Tá, agora voltou a funcionar. O que aconteceu aqui? Eu fiz uma chamada de loop extremamente extensa e essa chamada de loop, ela travou a interação a minha interação como usuário com o meu programa. Esse tipo de loop que não permite a interação, ele é chamado de loop ocupado. Ele é um loop que ele acumula só para ele todos os recursos de processamento disponíveis. E ele não permite mais interação. Isso é um loop ocupado. Esses processos de ocupação, eles ocorrem, ocupação de recurso, eles ocorrem toda vez que a gente precisa fazer alguma ação que demanda um período longo de execução. E algumas dessas ações que demandam períodos maiores de execução são as operações de I/O, que são as operações de entrada e saída. A gente está usando o JavaScript no navegador, e o JavaScript no navegador tem muito poucas opções de entrada e saída. A mais conhecida é a Fetch API, né? A API Fetch, que serve para a gente baixar dados externos, né, de servidores web, de servidores externos ao nosso programa, e alimentar com dados o nosso programa. E essas APIs de entrada e saída, elas têm potencial de ocupar recursos e impedir interação de usuário. Só que isso é uma coisa que não acontece em JavaScript. A gente tem ocupação de recursos por conta de loops ruins, loops muito pesados, muito processamento, mas não por causa de entrada e de saída. E isso ocorre por causa da natureza assíncrona do JavaScript. E
A natureza assíncrona do JavaScript permite que a gente pegue pedaços de código e jogue para uma entidade da plataforma web, da plataforma do navegador e das outras plataformas que implementam o JavaScript, uma entidade interna ao programa trabalhar essa entrada e saída de dados. Que entidade é essa? Essa entidade é o Event Loop. Qualquer processo de entrada e saída do JavaScript, qualquer processo de como é que eu posso dizer? Agendamento de tarefas do JavaScript é feito por esse event loop. Então, a entrada e saída do JavaScript, ela é representada pela FET API e por algumas outras APIs específicas que não vêm ao caso aqui. Né? Talvez a mais famosa seja XML HTTP Request. Né? A XML HTTP Request e a FET ela serve para a mesma coisa, capturar dados externos ao nosso programa, dados que estejam na internet, baixar texto, baixar páginas de endereços web. Elas não ocupam a execução principal do programa. Por quê? Porque elas são executadas pelo Event Loop. E existem também as APIs de agendamento, que são representadas pelo setTimeout, pela função setTimeout, e pela função setInterval, que permite que a gente agende tarefas para serem feitas depois. Eu vou começar mostrando exemplos do setTimeout, do setInterval, e depois a gente dá uma olhada na FET API. A XML HTTP Request eu não vou apresentar. Então vamos começar usando a setTimeout. A setTimeout ela é uma função que ela recebe dois parâmetros. Um handler, que é um bloco de código. Vamos colocar assim, vamos criar uma função convencional. Ela recebe um parâmetro, que é uma função, e aí a gente pode colocar aqui um tempo que a gente vai esperar até essa função ser executada. Vamos dizer que nós vamos esperar 2 segundos. Na verdade, não foram 2 segundos que eu coloquei aqui, eu coloquei 2 milissegundos. Então, 2 segundos é 2000. Beleza, chamou a timeout e 2 segundos depois, 2000 milissegundos depois, a função agendada foi executada. Vamos colocar 4 segundos. Vamos esperar 4 segundos e 4 segundos depois a função agendada foi executada. O que aconteceu aqui no início? Aqui no início, a gente aguardou 2 milissegundos. E 2 milissegundos, na percepção do ser humano, é praticamente instantâneo. A outra opção de função de agendamento é a setInterval. Mas aí vamos criar uma variável chamada interval. Vocês vão entender por quê. A gente vai setar um setInterval aqui. Vamos colocar essa mesma função aqui. E vamos colocar um intervalo de 2 segundos. E vamos mandar rodar. Na verdade, eu coloquei 2 milissegundos. Vamos fazer de novo agora com 2 segundos.
Então, a cada 2 segundos, essa função aqui vai ser executada. E ela vai executando. E eu posso fazer outras coisas aqui. Por quê? Porque essa função que está sendo executada a cada 2 segundos, ela não ocupa o espaço de interação do usuário com o programa. Então eu posso ir fazendo outras coisas na medida que essa função vai sendo acionada pelo event loop. E aí eu posso limpar esse cara. Eu tenho um interval aqui. Vamos dar um clear interval nesse interval. E aí, esse cara aqui, que estava sendo executado a cada 2 segundos, ele não é mais executado. Ele para de ser executado. Agora, eu vou mostrar para vocês a FET API, que é uma API também assíncrona. Minto, não vou mostrar, corta essa parte. Vamos entender agora o que o set timeout e o set interval estavam fazendo, como eles estavam fazendo isso antes da gente entrar para a FET API. Para usar a FET API, a gente tem que entender algumas palavras reservadas, alguns conceitos que ainda não foram apresentados. Então, vamos primeiro entender o que o set interval e o que o set timeout fazem e a relação deles com o event loop. Vamos abrir nossa lousa aqui. A gente tem no programa JavaScript, vamos dizer que esse bloco aqui é o meu programa JavaScript. E ele tem uma série de comandos aqui que ele é executado na linha de execução principal do programa. A linha de execução principal do programa é aquilo que a gente está usando normalmente hoje, né? Mas esse cara aqui, ele tem um jargão. Ele também é chamado de thread principal. O programa em si, ele é chamado de processo. E dentro desses processos podem ter várias linhas de execução que rodam concorrentemente e paralelamente. Então eu posso ter um programa fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Esse é o princípio de multitarefa. Certo? Então aqui na linha de execução principal, no JavaScript, eu tenho todo o código do programa que está sendo executado. E aí ele captura algumas interações externas na forma de eventos. Então, esses eventos podem ser capturados por essa linha de execução principal. Esses eventos aqui, ele vem de onde? Ele vem do navegador. E representam, via de regra, ações do usuário. Quando a gente for estudar a DOM, que é a Document Object Model, a gente vai entender de onde vêm esses eventos. Mas as interações do usuário com o navegador disparam eventos que afetam essa linha de execução principal. Certo? Agora, existe paralelo não apenas a essa linha de execução principal, mas todas as outras linhas de execução de navegador, uma pecinha de código chamada Event Loop. E o que esse Event Loop faz? Ele fica escutando esses eventos.
Esses eventos são fundamentalmente do usuário, igual clique de mouse, botão de teclado, coisas desse tipo. E podem ser também eventos de rede, download de página, impressão, de figura na tela, coisas assim, isso tudo é evento. E esse event loop ele fica escutando esses eventos. Quando um desses eventos acontece, o que ele faz? Ele verifica se essa linha de execução principal está disponível e se ela estiver disponível, ele vai pegar o resultado da captura desse evento e se o resultado da captura desse evento estiver associado a um bloco de código da linha de execução principal, ele vai executar esse bloco de código e quando esse bloco de código terminar de executar, esse event loop vai voltar a escutar pelos próximos eventos. Dentro dessa lógica, o que o set timeout faz? O set timeout, ele recebe um bloco de código, que é uma função. Esse bloco de código pertence a essa linha de execução principal. E ele recebe um número, que é o timeout em milissegundos. Quando esse timeout passa, um evento nesse event loop é disparado, o evento de timeout. E esse evento de timeout está associado a esse bloco de código do set timeout, que é executado, como a gente viu na apresentação do set timeout anteriormente. A mesma coisa com o set interval. Então eu posso tirar aqui o set timeout, substituir ele pelo set interval, que também recebe um número que não é o timeout, que é o intervalo, o interval. E toda vez que esse interval acontece, um evento associado a esse bloco de código acontece e o event loop executa esse bloco de código na linha de execução principal. Então, vamos voltar aqui. Quando eu dou um set timeout, eu associo um bloco de código a esse set timeout como uma função. Esse bloco de código pertence à linha de execução principal. E o evento que vai disparar o acionamento desse cara vai acontecer daqui 2 segundos. O set timeout vai atribuir esse evento que vai ser jogado para o event loop. Então, a chamada do set timeout vai lançar um evento de timeout para o event loop. E quando esse timeout acontecer daqui 2 segundos, vai disparar essa função na linha de execução principal do JavaScript. Assim. Já o set interval, ele vai lançar esse evento de interval a cada 2 segundos. E esse evento está associado a essa função aqui. Vamos capturar esse interval para a gente poder parar com ele quando for conveniente. Então, a cada 2 segundos, ele vai chamar timeout. Chamou uma vez, chamou de novo, e assim sucessivamente. Agora, vamos parar esse interval. Parou o interval. E aí, não existe mais esse bloco de código associado ao event loop. Agora, o que isso aqui tem a ver com a FET API, que permite a gente acessar, capturar dados externos, e com todo o processo de I/O do JavaScript?
A resposta é que a FET API e todo o processo de input e output, de entrada e saída do JavaScript é tratado pelo loop de eventos, assim como o timeout e o interval. Mas para a gente entender melhor como que a gente trabalha com a FET API, a gente tem que primeiro entender um conceito muito importante em JavaScript, que são as promises. E a partir das promises, a gente tem que entender um outro conceito muito importante, que é a sintaxe async await. Então a gente tem que entender o que são promises e a gente tem que entender eu chamei de sintaxe, né? Sintaxe async await. Na verdade é uma semântica, né? É o tratamento de processamento assíncrono usando as palavras async, as palavras reservadas async e await. Depois que a gente entender isso, aí a gente volta para a FET API. E aí a gente usa a FET API e tenta entender a entrada e saída de dados do JavaScript no contexto de assincronia. Agora que nós vimos a apresentação das funções de agendamento de tarefas, setInterval, setTimeout, e vimos um mínimo de FET API para entendermos que nós não podemos entender a FET API, que faz a comunicação externa do JavaScript com o mundo, sem entender promises e a semântica do async await, nós vamos entrar nesses tópicos nos próximos vídeos. Até lá, tchau.